Então, conta um pouquinho para o pessoal sobre a sua trajetória. Aham. A história, o despachante aduaneiro, dentro da minha família, já vem de longas datas, né? Tudo começou com meu avô, seu Humberto Nicolino, lá no Porto de Salvador, na Bahia, há mais de 65 anos atrás, na época que o despachante aduaneiro era nomeado pelo presidente da República, ele teve essa honra de ter sido nomeado desta forma. E aí, minha mãe, minhas tias, veio dessa linhagem familiar. Em 2002, eu comecei como ajudante despachante aduaneiro e aí passei o período como ajudante lá no Porto de Salvador, porque eu sou baiano, eu atualmente estou baseado aqui no Recife, Pernambuco, mas minha origem de lá, já tem 8 anos que eu moro aqui. E aí me tornei ajudante despachante e aí fui, né, trabalhando na área, me relacionando nos portos e tal, e cheguei a me tornar despachante. Sendo que, em um determinado momento, eu também resolvi empreender em outra área, mas eu mantinha o trabalho em paralelo e essa outra área que eu tinha uma loja que trabalhava com som e acessório. Eu tive o conhecimento desses materiais exatamente através do comércio exterior e comecei a trabalhar com isso e fazer o trabalho em paralelo. E aí surgiu a oportunidade, Porto de Suape estava, Pernambuco estava em pleno crescimento assim, vertiginoso, com muito desenvolvimento através do Porto de Suape, e aqui existia uma carência de profissionais. Então, primeiro veio minha mãe, a Ângela Ribeiro, que é despachante também, e aí eu vim na A sequência. família mesmo toda, né? Até as mulheres, né? Caíram pro despacho. Exatamente. É um orgulho muito grande, né? Assim, ter isso na família e já vem esse exemplo de competência, né? Assim, de um profissional, de ser um bom profissional na área. Já veio do meu avô e tal. Então, aí acabei vindo aqui para o Porto Suape, né? Já como despachante e tal. E aí eu vim na Mundial Serviços Aduaneiros, que até então ainda a gente também continua com essa comissária, que é uma das maiores aqui do estado de Pernambuco, assim como a Ribeiro Aduaneiro. Então hoje em dia eu tenho essas duas comissárias, né? Uma mais voltada para importação, outra mais voltada para exportação, e sendo que um é mais do lado operacional, né? Então trabalha com. Eu costumo dizer que a Mundial Serviços Aduaneiros e a Ribeira Aduaneiros são pequenas comissárias, pequenas e médias no máximo, mas que têm grandes clientes, clientes de renome muito, muito grande. Então a gente tem um bom posicionamento aqui na área, no Nordeste em geral. Então eu acabei mantendo esses dois ecossistemas aí, da Mundial Serviços Aduaneiros e da Ribeira Aduaneiro, para exatamente ter um leque de produtos, um mix de produtos maior para atender aí aos clientes, né, não só aqui do Nordeste também, como alguns também de outras partes do Brasil a gente atende também. Muito bom. A família inteira mesmo, né? E Uhum. engraçado, porque eu, por exemplo, na minha trajetória de Comex, eu vi poucas mulheres trabalhando com despacho, né? A gente vê, é mais comum ver homens. Então, a Thaís é sua mãe, um exemplo de Exato. mulher e que trabalhou com despacho. Parabéns para ela. Mas assim, ainda bem que esse quadro está se revertendo, né? Hoje em dia você Sim. começa a ver mulheres com grande notoriedade aí, crescendo na área, né? A gente tem aqui na nossa equipe, por exemplo, sou eu e mais 5 mulheres, as analistas da minha equipe. Então, é uma equipe predominantemente feminina, até engasguei de emoção. Então a gente tem um time aqui que é a Ana Carla, a Érica, a Poliana, a Marília e a Joyce. Então minha equipe é só de mulheres e um dos requisitos que a gente tem aqui dentro é que elas se tornem despachantes. É o que eu peço para todas quando vão vir começar a trabalhar comigo, eu pergunto: "E você tem interesse em se tornar uma despachante de maneiro?" Eu tenho, então seja bem-vindo ao time. E a gente trabalha nesse sentido. Então aí a gente está aguardando, né, sair o exame de qualificação, né, para poder chegar ao título de despachante aduaneiro. Essa, inclusive, era a minha segunda pergunta para você. Como Uhum. que a gente se torna, né, um despachante hoje em dia? Porque mudou, já tem algum tempinho que mudou o processo.
Exatamente. Quais são, né, os procedimentos, o que que eu preciso fazer e os pré-requisitos que eu preciso ter para ser um despachante aduaneiro hoje em dia? Uhum. Explica aí para o pessoal da live. Antigamente, né, antes da mudança, antes do exame de qualificação, você precisaria ser nomeado como ajudante despachante aduaneiro por um despachante aduaneiro. Ele emite uma carta junto com os demais documentos que vão comprovar aí a índole, né, daquele profissional. Tem que ter, se for para homem, tem que ter a questão da carteira de reservista, serviço militar, título que tem que estar em dia, certidão negativa, criminal, estadual, federal, todos esses documentos, assim, e apresentar isso junto com essa carta de nomeação do despachante, apresenta isso à Receita Federal e ela nomeia como ajudante despachante mediante publicação no Diário Oficial da União. Então, depois que o ajudante ele é nomeado, então ele se torna ajudante despachante aduaneiro. Inclusive, Aham. tem carteirinha que a Receita dá para o ajudante. Ele tem algumas atividades que ele pode realizar. Ele pode acompanhar a vistoria de carga, ele pode, mas não pode assinar documentos. Não pode fazer a declaração de importação nem a declaração única de exportação. Então, o ajudante despachante aduaneiro ele tem um papel muito mais do ponto de vista operacional, é como se fosse um aprendiz aí. Ele passa 2 anos para poder estar apto a fazer o exame de qualificação que é prestado por uma autarquia do governo federal, que presta também concurso público para auditor fiscal. Antigamente era ISAF, agora mudou, nesse atual governo mudou o nome, não me recordo aqui qual. Por que eu não me recordo? Porque já fazem 3 anos, contando com 2020, que não é feito esse exame. Nossa, é bastante tempo já, né? Bastante tempo. Existe um déficit, ou seja, a Receita Federal, ela há 3 anos não promove, porque agora em 2020, com certeza, não vai ter mais. É. E não existe previsão para quando acontecerá em 2021. Então, existe também um certo receio aí da classe em relação a essa falta de resposta da Receita. Fica aqui até o meu recado aí para quem for da Receita Federal, até para ter um pouquinho mais de atenção com isso, porque a profissão de despachante é uma profissão tão importante, tão histórica e merece um certo respeito, uma certa resposta dos órgãos competentes, né? Então, a gente realmente pede, clama por isso como profissional. O ajudante despachante está ansioso, aguardando esse momento para poder fazer esse exame. Agora, assim, não pense que o exame é uma provinha fácil, não. É extremamente complicado, exige muito estudo da logística internacional, ligada a questões aduaneiras, da legislação aduaneira, regulamento aduaneiro, todas as instruções normativas e tal, ética profissional, português, inglês ou espanhol. E são várias questões no ritmo, nos mesmos parâmetros de um concurso público. Ou seja, é como se estivesse fazendo uma prova de concurso público. Então, os Mudou índices... bastante, né? Exatamente. Isso, na minha opinião, foi muito bom. Porque antes era muito Porque fácil se você tornar aumenta o despachante. nível também, né, de um pouco dos profissionais da Uhum. classe. Uhum. É como a Roberta Fogueiral falou ontem, junto com o pessoal do Boteco no Comex, né? Subiu a régua. É. Subiu a régua. Aqui em Porque Vitória a gente fala é o sarrafo. Subiu o subiu o sarrafo. sarrafo. Legal. Então, é, isso foi muito importante, porque existe hoje em dia também, talvez, esse certo descaso dos órgãos públicos, né, em relação ao despachante aduaneiro, porque nessa época que qualquer ajudante, passando 2 anos, ele daria entrada nos papéis e se tornaria um despachante aduaneiro. Então, o que acontecia? Às vezes, um motoboy, não desmerecendo a profissão do motoboy, né, mas cada qual na sua função. Então, por questões de ter acesso ao porto, de ter acesso às repartições públicas da Receita Federal e aeroporto, etc., então acabava nomeando um motoboy como ajudante despachante. E a profissão exige que se qualifique, que se estude. Não é assim,
Principalmente agora na pandemia, ficou muito evidenciado a importância da profissão do motoboy, e como isso é importante para a nossa economia, né? O trabalho deles é louvável, é um trabalho aguerrido, inclusive, tem tudo parabéns. Mas a profissão de despachoneiro, você precisa estudar para chegar lá, precisa entender da legislação aduaneira, precisa entender do mercado internacional como um todo, da logística. Então, isso que acontecia. Às vezes, o próprio fiscal da Receita Federal, para dialogar, imagine você, para você dar entrada a um requerimento na Receita Federal, você tem que elaborar uma petição. É Então, complicado. é complicado. Então, é um documento oficial. Então, exige qualificação para isso. Então, a Receita, ela cansou um pouco de ter que tratar com um perfil de profissional pouco qualificado, que é o chamado... Você precisa ter um conhecimento técnico, conhecimento gerais, você precisa escrever bem, porque não é fácil, gente. Precisa ter todo um texto. Quem já teve a oportunidade de ver um documento desse, né, um processo, é complicado. Então, bem eu embasado, concordo, sim, eu concordo com essa... A gente via muitos profissionais que tentavam se qualificar, mas o mercado estava meio que prostituído por conta da massa que não acompanhava, então, assim, queria às vezes ter um melhor ganho, né, um melhor salário, enfim. Os despachantes ganham de uma forma diferente. Mas ficava até complicado, porque você não conseguia exigir tanto se o mercado não dava, de uma forma geral, um respaldo técnico, assim, da massa ter bom conhecimento, né? Eu já vi muita gente também falando disso. Tipo, eu me preparo, eu estudo, eu estou cada dia mais me reinventando, buscando aprender mais, entender mais, porque você precisa saber de legislação, você precisa estudar sempre, porque muda, né? As coisas mudam. E ainda mais no comércio exterior, nesse período de pandemia, então, nem se fala, se a gente ficou doido, vocês, então, despachantes, ficaram mais ainda, porque cada dia era uma coisa diferente que surgia, né? E exatamente. aí a classe não acompanhava e acabava meio que generalizando aquela fala de que despachante não estuda ou não tem preparo. Criou-se um estereótipo até do despachante, né? Pelo menos era assim quando eu comecei, isso foi mudando aos poucos. E eu acho Exatamente. bom também, eu acho que valoriza quem se dedica, né, à carreira, que é Uhum. uma profissão tão nobre e tão importante dentro do Comex. O que seria de nós sem os despachantes, né? Uhum. E eu acho que isso foi bom para aqueles que se valorizam, que correm atrás de se reinventar, de crescer na profissão, eu acho que foi válido. Agora, que também em contrapartida, quem ainda não é despachante, mas está estudando, está ali tentando, não consegue porque não sai o concurso, né? A dica que eu dou é que continue estudando. Estude Não bastante, pare. porque é difícil, o índice de É, aprovação é muito baixo, menos de 10%, assim, algo nesse sentido. Teve um primeiro exame, por exemplo, só uma pessoa foi aprovada, no Brasil todo, a nível nacional, pra você ter uma ideia. gente, O grau de é dificuldade da bizarro prova. isso. E aí a figura, assim, até aproveitando também, a gente não pode também desmerecer o papel do despachante de ponta, que é o operacional, que frequenta ali o porto, o aeroporto, Claro. que é um trabalho de extrema importância e faz toda a diferença dentro do processo. Inclusive, as pessoas costumam usar um termo que eu não gosto de falar, eu não gosto de falar esse termo, que é o entregador de papel. Eu acho É. que o despachante operacional, o despachante de ponta que está lá, dando a cara para os órgãos federais, conversando e tal, ele também tem a sua qualificação em específico. Que talvez ele não seja a figura do despachante que vai fazer uma petição. Mas ele é que tem que entender a mercadoria, tem que entender Sim. o processo. E na hora que o fiscal pergunta, que mercadoria é essa que a gente estava historiando aqui? Ele não precisa ligar para o escritório para saber, o que é isso aqui e tal. Ele já tem que entender aquele processo e explicar prontamente para o auditor. É isso que se espera. O mercado espera isso, de um profissional competente, capacitado. E é ele que Então, fica lá na linha de frente, né, Ed? exatamente. É muito importante. A gente tem uma equipe aqui também de profissionais que frequentam o aeroporto e o porto. São profissionais experientes, conhecem bastante. Mas a gente sempre pede também, olha, vamos qualificar um pouco mais em relação a anexar um documento no portal, no dossiê, no portal Notícias Comex. Você já pode fazer isso também. Sair um pouquinho do campo e um pouquinho para o computador, porque isso é o futuro.
Esse é o Eu porquê. lembro de. Eu trabalhei muitos anos com agenciamento, né? Então eu lembro dos meninos que ficavam no aeroporto e no porto, que era sempre assim, dava o pepino, eram eles que resolviam, né? Porque eles que ficam lá direto. Uhum. A gente ia lá às vezes para alguma vistoria, né, para acompanhar alguma coisa, mas quem fica ali todo dia são eles. Então é sempre assim, fulano, pelo amor de Deus, me ajuda. Então São eles nas horas são críticas, né, que a gente vê como eles são importantes, né, dentro do são processo. os bombeiros ali. E uma vez eu lembro que eu morava no Rio, né, e tinha uma carga de exportação e uma de importação, né, no Galeão. E aí ele chegou e falou para a menina da exportação, falou assim: ela, ai meu Deus, esqueci, passa lá na companhia, não sei o quê, para pegar um documento para mim. Aí ele falou, eu tô na exportação, você tem noção da distância? Porque o aeroporto do Galeão é enorme, né? E aí Uhum. uma vez eu fiz visita com os meus liderados, visita no Galeão. Aí eu mostrei para eles, eu falei assim, ó, aqui é onde fica, onde faz exportação e aqui é importação e tem as companhias aéreas, etc, Receita Federal, que são prédios diferentes. Não sei se você já conheceu o terminal de cargas do Galeão. Não, não. E eu falei assim, às vezes você pede pro fulano sair daqui e aqui achando que é rapidinho, mas não é. Às vezes está chovendo, às vezes está um sol de 50 graus no Rio de Janeiro, ele está cheio de coisas para fazer, então assim, respeite o trabalho do seu colega e tenha empatia, né, com a ajuda que ele está te oferecendo, porque não é má vontade, porque às vezes a pessoa ficava pé da vida achando que ele não queria ir porque estava com, sei lá, não queria, porque estava fazendo corpo mole. Mas não era. Aí eles ficaram assim, caramba, é longe, é bem longe, né, a distância. E é no tempo, né? Eles não ficam sentadinhos no ar-condicionado ali igual a Não, gente. Então não. eu valorizo muito esse Tem que pessoal de valorizar. campo. Eu lembrei agora da minha tia em memória, que ela faleceu recentemente, Regina Nascimento, despachante também. Ela não frequentava academia, não. E era conhecida aqui em Suape exatamente pela agilidade, como ela andava aquilo, e às vezes de salto, inclusive. Gente, Pelo de tamanco, assim, mas depois, por questão de segurança, passou a ter que usar aquela bota e tal. é. Mas ela andava aquele porto todo ali debaixo de sol e de chuva e não tinha tempo ruim para ela. E sarada, nunca entrou em academia. Nem precisava, né? Não precisava. Muito bom. E sobre o mercado de trabalho, Ed, o que você tem a dizer para os nossos seguidores? É possível construir uma. Bom, você e sua família são exemplos de que sim, né? É possível Aham. construir uma carreira sólida, uma carreira próspera. Você consegue sim se valorizar e se destacar sendo, né, a partir do despacho aduaneiro. Mas qual é a dica sobre o mercado? Como que você acha que está? Além dessa parte, infelizmente, do concurso, né, que para quem quer se tornar agora a gente está dependendo da Receita Federal liberar essa Publicar. prova, Uhum. mas considerando que para quem, por exemplo, já é despachante, né, já tem a carteirinha, como que está o mercado? O mercado ele passa por uma certa turbulência, exatamente. A gente, inclusive, é tema do FNDA, né? A crise de identidade. Então, o É, despachante ele precisa se encontrar dentro desse novo contexto. Então, os despachantes que já estão se encontrando dentro desse novo contexto, eles estão tendo bastante oportunidade. Porque, assim, a gente acabou de passar por uma crise, ainda estamos dentro dela, a pandemia ainda está aí, mas a economia ela já está retomando, né? Você vê que existe começando a reaquecer, né? reaquecer. Mas você pode ver que para embarcar a carga de importação com origem China, quão complicado está você conseguir uma reserva no navio, porque pela alta demanda. É, O preço do frete da China está caríssimo, acima de 4 mil sim. dólares. Né? É Então, puxado, exatamente. né? Com dólar R$ 6, né, praticamente. Nossa, imagine. É quase o dinheiro de comprar um navio, né? E tô brincando, gente. Não, é Mas, puxado, imagina, né? Porque não é só o frete. gente, desculpa, o telefone tocou, estamos no escritório, a equipe ainda está aqui trabalhando, sabia?
Ó, 9 da noite. 9 da noite. Aí a gente exatamente veio bem a calhar exatamente o que está falando sobre oportunidades. Então, a partir do momento em que se existe uma qualificação, se está atenado às novas tendências, às novas tecnologias, está sendo receptivo ao Comex 4.0, que foi inclusive a live que eu fiz com a Cauana Com a Cauana. do Comex Land. Isso, fantástico. Então, conhecendo essas novas ferramentas, aplicando isso dentro do trabalho para ter produtividade, sabendo utilizar as mídias sociais, a internet para divulgar o seu trabalho, existe uma demanda muito grande de conteúdo para ser gerado, né? Para se mostrar. Uma coisa que eu tenho tentado fazer até aqui com o Comex na prática é assim, a gente encontra, às vezes, na internet, um material sobre comércio exterior não tão rico. Então, uma coisa que a gente tem tentado fazer é se auxiliar, né? O Comex na prática se unir a um perfil como o seu, da Ribeira do Aneiro, como o Fagner, da F. Santos, cada um no seu nicho, seja no despacho, a Cauana mesmo, do Comex Land, que tem um nicho diferente do seu, mais marketing digital relacionado ao comércio exterior, para a gente, dessa forma, ir promovendo o Comex, né, o comércio exterior mais moderno, para ver se o mercado vai adquirindo essa modernidade também, porque eu acho que falta isso ainda um pouquinho para o comércio exterior se tornar mais, até mesmo na linguagem, mais atual, apesar de toda a globalização, de todas as redes sociais que a gente tem hoje, todo acesso à informação, às vezes o Comex parece um pouco mais engessado do que outros setores. Então, a gente tenta, dessa forma, dar a nossa contribuição, espalhando, né, o Comex através de vários canais. Então, por isso que eu acho importante pessoas como você, que tem o seu nicho de atuação no despacho, tem a sua empresa, mas tem essa visão de inovação, né, de se abrir para as redes sociais. Eu acho que isso é importante, que agrega também para você como profissional e para a sua empresa também. E agrega para as pessoas, né, de uma forma gigantesca, como você bem falou. Exatamente. Então, imagine, você falou da questão do comércio exterior, da área de comércio exterior, que é engessada, e vamos falar agora de despacho aduaneiro. Será que é mais engessado ou menos? O pessoal, como a Roberta Figueiredo falou ontem, old school. Despachante aduaneiro é old school. Ele é resistente a se aprimorar, a se reinventar. Muitos são. E foi por isso que houve o problema com a questão da certificação OEA para interveniente despachante aduaneiro. Para quem não sabe, OEA é um certificado internacional que a Receita Federal aplicou aqui no Brasil, que ele é criado pela Organização Mundial de Comércio e a Organização Mundial das Aduanas para integrar as aduanas de vários países distintos e gerar isso, facilitação, desburocratização, eliminação de barreiras dentro do comércio exterior. Ou seja, aqui no Brasil, o importador que tem o certificado OEA, ele tem uma série de regalias, ele tem prioridades na análise dos processos, ele pode fazer o despacho sobre águas, e que outras categorias que não têm o certificado OEA não conseguem. E o despachante aduaneiro, ele era o único profissional, pessoa física, que tinha direito a esse certificado OEA. Mas, para tirar esse certificado, ele se submetia também ao mesmo exame de qualificação para se tornar, o ajudante se tornar despachante, que a gente falou anteriormente. Então, sendo que para ser OEA precisaria de 112 pontos. Para ajudante despachante, eu acho que era 102 pontos. Para OEA, 112 pontos. E é o que aconteceu. Um despachante, por ser resistente a querer estudar e a querer submeter a uma prova como essa, e como o índice de aprovação também foi muito alto, começaram a brigar judicialmente sobre isso. Que isso é assunto que tem que falar na outra live, não vou me estender. Então, o que aconteceu? A gente hoje em dia não tem mais esse certificado OEA como interveniente do comércio exterior, porque a Receita cortou, porque a própria Organização Mundial de Comércio, ela falou, existem critérios para se ter essa certificação. Não é porque o seu juiz aí no Brasil está liberando isso para qualquer um que entra na justiça,
entendeu? Que a gente vai aceitar isso aí, porque vai quebrar a Sim. cadeia de facilitação e de acreditação dentro do processo. Então, É. acabou caindo isso, entendeu? Então, realmente, existe essa certa resistência em se aprimorar. Então, em relação à questão da oportunidade de trabalho, a carreira, o despachante, eu acho que tem sim, muito mercado, sabia, Natália? Eu acredito que existe mercado sim para o despachante aduaneiro, porque é um profissional, você bem sabe que você trabalha na área, de extrema importância para a cadeia do comércio exterior. Sim. Assim, É. vou lhe fazer uma pergunta agora. Vou tomar, eu estou sendo entrevistado, E, mas vou lhe fazer uma pergunta. e Qual é o profissional do comércio exterior que tem um posicionamento mais central e mais abrangente, mais completo? Desafio essa eu pergunta. falei isso no início da live. Para mim, o despachante aduaneiro, até mais que o agente de cargas, que o agente de cargas também é bastante central, porque fala com diversas pontas, mas o despachante é peça fundamental na cadeia do comércio exterior. Não tem como, gente. Uhum. Ele precisa saber de legislação, precisa falar com o cliente, porque ele tem cliente também, precisa falar com todos os agentes envolvidos no processo, o agente de carga, a polícia, a Receita Federal, se necessário, falar com as companhias aéreas, enfim, com os armadores. Então, é o despachante, com certeza. Exatamente, exatamente. Então, gente, assim, tem que estudar, não é fácil, tem que passar além de estudar, tem que ter vivência prática, tem que estar na área, é muito conteúdo, é muita coisa, não dá para você aprender isso em um curso só ou dois. Entende? Tem que fazer vários cursos, tem que estudar a legislação, tem que pegar o regulamento aduaneiro e botar assim do lado na cabeceira da cama, sabe? E tá ali Gente. sempre, na mesa Regulamento aduaneiro, para quem nunca viu, é um livrinho, né? Dessa finurinha, assim. que tem, exatamente. É o regulamento aduaneiro, como já diz, ele regulamenta toda a questão aduaneira, né? Então ele tem mais de 900 artigos ali contidos nele, né? Muita coisa. É muita coisa, é uma bíblia aí pra gente. Isso, Pessoal, deixa eu só dar um recadinho. Pessoal que está mandando pergunta aqui no chat, manda na caixinha de perguntas, porque a gente pode perder, porque os comentários vão subindo, e a gente vai responder daqui a pouquinho, quando estiver terminando a live. Coloca lá na caixinha. Eu vi que a Sara mandou pergunta. É isso, desculpa, Ed, te cortar. Senão a gente perde a pergunta das pessoas. certo, tudo bem. E Mas tá bacana. para aqueles profissionais que já têm alguns anos aí de estrada, alguns anos de carreira, o segredo é se reinventar, começar a ver o comportamento, né, profissional, enfim, comportamento geral do mundo, como as coisas andam, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, novos tempos, novo normal. Eu não gosto muito desse termo, não, mas é muito usado. Tecnologia, globalização, logística 4.0, interação digital, redes sociais. Você acha que a saída para esses profissionais que já estão há algum tempo e de repente estão sofrendo, né, com o baque do mercado porque não se reinventaram, você acha que uma saída é correr atrás disso? Sim, sim, com certeza. Eu acredito que é necessário para. O despachante é uma profissão tradicional. Sim, Então, ela tem mais de 180 e poucos anos, vem desde a época imperial e tal. E não vai deixar nunca de ser uma profissão tradicional. Mas alinhar inovação e atualização a essa questão tradicional é muito importante. Por que eu falo a questão tradicional? Eu acho que o despachante ele tem que entender, antes de mais nada, o seu valor. Não é nem se valorizar. Ele tem que reconhecer o seu próprio valor dentro de toda a cadeia. E saber se posicionar de acordo. Saber se posicionar perante ao setor privado, às empresas, né? Isso até na hora que vai enviar uma proposta, os valores que são ofertados, pela importância, pela responsabilidade que é você chancelar seu CPF dentro daquele processo, porque o despachante aduaneiro, né? Ele usa do CPF dele, então ele é vinculado ao importador, ao exportador através do radar. Então, o importador, o exportador, o responsável legal faz a inclusão
do despachante aduaneiro através do CPF dele no radar e também de procuração. E com esses poderes, o despachante consegue representar o importador e o exportador no sistema de comércio exterior, o Siscomex e o Portal Único Siscomex. Então, quando faz a declaração, é feito com o CPF do despachante. E, de repente, se tiver qualquer problema, a primeira figura a responder pelo problema é esse profissional. Então, ele tem que entender esse valor dentro do processo. Né? Ele tem que entender a responsabilidade de um erro dele, o quanto vai custar isso para ele mesmo. E, dentre outras responsabilidades, você que é da área de agenciamento, o tal do LOI, o termo de responsabilidade. Imagine, assim, até para deixar aqui essa discussão, vocês acreditam que o despachante aduaneiro ele assina pelo importador um termo de responsabilidade, a qual, se o importador não pagar aquelas taxas lá, por exemplo, a demurge, a primeira pessoa chamada a pagar é o despachante aduaneiro. E existem diversos casos por aí que despachantes são obrigados a pagar quantia de mais de 100 mil reais. Poxa, isso é complicado. E o que acontece? Acaba sendo, de uma certa forma, obrigado a assinar esse termo ou não libera a carga, ou perde o cliente. Entendeu? Então, a gente se submete a essas situações também. Então, eu até assino para alguns clientes que são de minha confiança aqui, e deixando bem claro, olha, eu vou assinar, mas se acontecer qualquer coisa, é palavra de homem para homem. Mas eu sei que se for para o judiciário, eu perco. Mas para atender o meu cliente, aí é feito também um contrato, que esse contrato eu posso usar para me resguardar, né? Sim. Mas, de toda forma, é um risco muito grande. A gente assume o risco do cliente. Multa de 5 mil reais, né, que existe também, demurge, e aí vai. A profissão de despachante tem uma responsabilidade muito grande, pessoal. Você exato. representar legalmente uma empresa, realmente o que você falou é que às vezes assim, as pessoas acabam não cobrando o que deveriam, né? Exato. E acaba prostituindo o mercado, porque quando você que cobra, que sabe o seu valor e sabe da sua responsabilidade, às vezes você é taxado de careiro, tá cobrando muito caro, mas não, é porque você está cobrando o que deve ser feito mesmo, né? O que deve ser o valor do seu serviço, da sua mão de obra. E o valor, a sua responsabilidade não tem valor, mas ali você tenta mediar, né? Chegar num número que fique mais próximo do processo que você está fazendo. Porque o seu CPF, imagina, a sua vida, né? Você coloca ali atestando uma coisa que você não sabe se vai mesmo acontecer, né? E pode receber uma responsabilidade no futuro. E fora tudo isso que você falou, para se tornar despachante, a gente também explicou aqui antes, o quão complicado é. Primeiro você vai ajudante, 2 anos, depois você vai ter que estudar não sei quanto tempo, ter uma certa experiência, passar por uma série de situações para aprender, para quebrar a cara, para aprender, para perguntar para um, perguntar para outro. Você estuda, passa no exame, depois de toda essa experiência para entender aquele processo, e aí vai cobrar R$ 200 pelo serviço. Não é? Tem todo o investimento, é uma desvalorização, né? Isso. O investimento do seu tempo, do seu dinheiro, né? Se melhorando, né? Adquirindo conhecimento técnico, teórico estudando, o investimento da sua saúde, enfim. São vários investimentos que você precisa levar em consideração, qualquer um, né? Quando é autônomo, tem que colocar isso na ponta do lápis. Mas de sendo despachante, então, ainda mais, principalmente pela responsabilidade. Exatamente. E para quem quer começar na carreira de despachante, Ed, tem alguma dica de ouro? Para falar, você precisa ter algum perfil específico, gostar de andar, né? Porque se você for para o campo, vai ter que gostar de andar pra caramba. Mas tem alguma dica especial para quem quer ser despachante, quer começar? Essa questão de andar, ela tá diminuindo bastante, né? Porque até para fazer uma vistoria física hoje em dia não é obrigatório a presença do despachante ao lado. É claro que é muito importante que tenha um despachante ali acompanhando para garantir o importador, né, a segurança ali da carga e do entendimento do que está sendo feito ali, como também para ajudar a Receita Federal a realizar aquela vistoria, mas não é obrigatório.
A apresentação de documentos é via dossiê eletrônico. Então, você não entrega mais aquele envelope da declaração de importação mais no corpo. E dentre outras automatizações, que esse trabalho de campo está sendo cada vez menos necessário. É o que eu costumo dizer, existe um abismo que está correndo. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, e quem está lá na ponta, que está lá presencialmente no porto, são os primeiros que estão tendo que vir correr e acompanhar esse abismo que está vindo para cá. E está exprimindo de alguma forma, mas eu enxergo que também abre-se um campo por outro lado, né? Para um outras oportunidades. Outras oportunidades, exatamente. Vai expandindo, porque a internet ela torna tudo escalável, né? O Brasil, você tem esse número exato, eu acho que ele participa 5% do comércio exterior total internacional. Internacionalmente falando, em todos os países. O Brasil é apenas 5% de tudo que transita internacionalmente. Um país que é uma das maiores potências mundiais assim, a nível de PIB, que é potência econômica no ponto de vista do PIB, e ele só tem 5%, a Burkina é só 5% do comércio internacional. Então, ou seja, tem um leque gigantesco de crescimento aqui. E outra coisa também, 95% das empresas brasileiras, os CNPJs delas, não tem radar. Não tem radar. Ou seja, você olha para frente e você vê um campo imenso de empresários que podem se tornar importadores ou exportadores. Eu enxergo isso na minha frente. Isso, para mim, é uma Basta desbravar esse campo, né? Desbravar. E a internet é a ferramenta. Porque você pode tocar o coraçãozinho, a gente pode aqui estar tocando o coraçãozinho de uma série de pessoas. Opa, por que eu não importo? Por que eu não exporto? Tá entendendo? Então, muita gente tem essa mística, né, de que importar ou exportar é muito difícil. Exato. E aí nem tenta. Aí você pode procurar a Natália, que vai facilitar a tua vida. Você pode procurar aí eu procuro o Ed. que vai abrir seus caminhos. E aí a dica que eu dou para quem quer entrar, é, em primeiro lugar, estudar, entender, tem que entender outra língua, é muito importante. Tem que entender de Excel, é muito importante. Tem que estar antenado às inovações, sistemas, plataformas, né? essas ferramentas de startups, sistema de CRM, de inteligência artificial, saber estudar, fazer cursos direcionados. Existem vários aí no mercado, muito bons, outros mais ou menos. Estudar bastante. Buscar fazer um curso superior de relações internacionais ou comércio exterior também, para poder ter a oportunidade, que a primeira porta que se abre é a do estágio. Que muitos profissionais buscam profissionais. Então, estagiar é muito importante, né? Porque aí você vai ter na vivência prática, porque não vai ter curso no comércio exterior que substitua a vivência prática. Sim. O linguajar prático. Você entender o que é um BL, como é que analisa um BL, o que é um invoice, como é que você endossa um BL, como é que você libera um BL no agente de carga, no armador, quais são os incoterms. É tanta coisa, gente, que você vai ter que estar ali em campo e estudando bastante para poder ser um profissional capacitado. E aí ser proativo. A proatividade é a característica fundamental. Proatividade alinhada à prudência. Porque cada erro no comércio exterior é fatal. Então, literalmente. É exatamente isso que eu sempre falo aqui para meu time. Vamos fazer o melhor sempre. Sejamos proativos, mas nunca deixemos de lado a prudência e a fé em Deus, né? Aproveitando aqui. Deus protege. Exatamente. Os despachantes e os agentes de cargas.